Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que tem na minha estante, né? Eu tô gravando aqui a Bookshelf Tour. A gente já tem um vídeo desse que eu gravei aproximadamente um ano atrás, foi lá quando o canal se iniciou, né? Mas entrou muita coisa nova na minha estante, então eu resolvi atualizar ela e aproveitar aí esse mês especial de agosto, que a gente tá tendo vídeos todos os dias, né, pra mostrar pra vocês. Já quero avisar que, como eu tenho um público bem dividido aqui no YouTube, né, a galera que gosta só dos livros e a galera que gosta só dos mangás, eu vou gravar separado, né, então vou mostrar pra vocês hoje todos os livros. E aí no próximo vídeo, ou não sei qual vai sair primeiro, não sei a ordem aí, eu vou liberar o Manga Shelf Tour, né, os mangás que tem na minha estante. Já quero dizer de antemão que eu gravei um vídeo de organização da estante esses dias, não sei se você já assistiu, se não assistiu, te convido a ir lá assistir. E na contagem, né, eu disse alguns números lá, deram 522 livros no total aqui na minha estante. Isso sem os mangás, né? Com os mangás dá mais, mas a gente conversa sobre isso lá no vídeo que eu disse lá. Então, fiquei surpresa, eu achei que eram mais livros, mas estou satisfeita aí com esse número. E é isso, espero muito que vocês gostem e bora lá, né? Gente, começar aqui por cima vai ser um pouco difícil de mostrar perfeitamente, porque tá muito alto, né? Então, perdoe-me pela imagem, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então, aqui temos Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. 1984, do George Orwell. O meu box aqui de Jogos Vorazes. E aqui a gente tem Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Tenho aqui essa série do Douglas Adams, do detetive Dirk Gently. Daí eu tenho A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma, que é o segundo livro, né, da série do Dirk Gently. E o primeiro, que é Agência de Investigações Holísticas, Dirk Gently. Aí eu tenho aqui minha pequena coleção de O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eu tenho esse volume repetido numa edição diferente do volume 4, que é o meu favorito, que é o Até Mais e Obrigado pelos Peixes, também do Douglas Adams, né? E aqui está a minha série, o primeiro, né, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. O segundo, Restaurante no Fim do Universo. O terceiro, A Vida e o Universo e Tudo Mais. O quarto, Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E o quinto, Praticamente Inofensiva. E aí eu tenho aqui o volume 6, só que não foi escrito pelo Douglas Adams, né? Foi escrito pelo Eoin Colfer. Então eu não considero exatamente parte da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Seguindo, a gente tem O Homem Invisível, do H.G. Wells. A Máquina do Tempo, também do H.G. Wells. Silo, do Hugh Hallway, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Sangue Quente, do Isaac Marion. O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Next, do Michael Crichton. Aí eu tenho aqui minha coleçãozinha, minha duologia de Jurassic Park, né? Também do Michael Crichton. Tem Jurassic Park e O Mundo Perdido. Aqui em cima eu tenho 2 dos 3 livros nessa edição aqui da Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. Eu não consegui achar o primeiro volume, não sei se algum dia eu vou conseguir achar, então eu só tenho o volume 2 e o volume 3. Então eu tenho O Abandonado, que se não me engano é o volume 2, e O Segredo da Ilha, que é o volume 3. Tenho mais essa edição de 1984, também do George Orwell, nessa edição aqui da editora Antofágica. Tenho Duna. E o segundo volume da trilogia principal, que é O Messias de Duna, ambos do Frank Herbert. As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Uma edição adaptada para crianças de 20 Mil Léguas Submarinas, do Jules Verne.
Aí eu tenho esse box aqui do Jules Verne com 20.000 Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias. E a partir daqui vai começar os meus romances policiais clássicos, a maioria deles da Agatha Christie. Então eu tenho esse box aqui da editora HarperCollins e nele temos 13 à Mesa, O Natal de Poirot e Hora Zero. Aí eu tenho essas edições mais antigas aqui também, com A Testemunha Ocular do Crime, Aventura em Bagdá e Poirot Investiga. Aí eu tenho essa coleção enorme com 24 volumes da Folha de São Paulo. E o primeiro livro é O Assassinato no Expresso Oriente. O segundo volume é Cai o Pano, o Último Caso de Poirot. O terceiro volume é O Assassinato de Roger Ackroyd. O quarto volume é O Misterioso Caso de Styles. O quinto volume é Morte no Nilo. O sexto volume é Um Corpo na Biblioteca. O sétimo volume é Noite Sem Fim. O oitavo volume é O Adversário Secreto. O nono volume é A Casa do Penhasco. O 10º volume é Os Elefantes Não Esquecem. O 11º é O Caso do Hotel Bertrand. O 12º é E Não Sobrou Nenhum. O 13º, O Natal de Poirot. O 14º, Os Relógios. O 15º, Um Brinde de Cianureto. O 16º, Três Ratos Cegos e Outros Contos. O 17º, Mistério no Caribe. O 18º, Os Cinco Porquinhos. O 19º, Assassinato na Casa do Pastor. O 20º, Assassinato no Campo de Golfe. O 21º, Seguindo a Correnteza. O 22º, 13 à Mesa. O 23º, Morte na Mesopotâmia. E o 24º, Encontro com a Morte. E aqui no cantinho eu tenho esse box de Sherlock Holmes, com toda a obra, né, do Arthur Conan Doyle destinada ao Sherlock Holmes. Então tá aqui o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume. E aqui a gente finaliza a primeira prateleira, né, ou a última, dependendo da sua perspectiva, porque tecnicamente a gente começou lá do alto e estamos descendo. Aí nesse próximo nicho, né, olhando de cima para baixo, a gente tem meus livros de literatura escritos em língua portuguesa. A gente vai ter bastante. E a gente vai começar com os de literatura portuguesa. Então eu tenho aqui Doutor Fausto, escrito pelo Antônio Vieira. Vida e obra de Ricardo Reis, né, o heterônimo do Fernando Pessoa. Aí a gente tem aqui o Autobiografia, do José Luiz Peixoto, que vem aqui com esse folhetinho, né, com esse livrinho aqui com algumas informações da obra. Aqui em cima a gente tem A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro, e o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. Esse livro aqui que compila Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, e Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. Esse daqui, que é um livro do Eça de Queiroz, que é o Crime do Padre Amaro. O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. A Relíquia, do Eça de Queiroz. Vícios e Virtudes, do Hélder Macedo. E esse livro de poemas da Flor Bela Espanca. Aí a gente finaliza aqui os livros de literatura portuguesa. E começamos com os livros de literatura brasileira. O Corvo Negro, do Lucas de Luca, tá até sujo aqui, socorro, gente. Filhos do Éden, Anjos da Morte, o volume 2, do Eduardo Spohr. Eu não tenho o volume 1. A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, do Eduardo Spohr. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, gente. A Fronteira, Enigmas de Outrora, do L. Schleger, também não sei pronunciar o nome dele. Gaia, o Reinício, do Cláudio Almeida.
Aqui eu tenho a minha trilogia de Dragões de Éter, o volume 1, que é Caçadores de Bruxas, o volume 2, que é Corações de Neve, e o volume 3, que é Círculos de Chuva. Nildrin, o Pergaminho, do Manuel Batista. Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Aí eu tenho outra trilogia aqui, da Rosana Dias Vitachi, ou Vitachi, não sei como se pronuncia, que é O Espelho do Monge, A Perseguição e A Espada. Ela Vem à Noite, do Pablo G. de Carvalho. Sofia, Alexa e o Mundo Além Daqui, da Brenda Berntsal. É uma fantasia que eu amo muito. Aí tem uma trilogia aqui, cujo primeiro livro eu não tenho físico, né? Eu li online. Eu li em formato PDF, né, que o autor encaminhou para mim, que é o Ulisses Alves, né? O primeiro livro é Esquimolândia, se não me engano. O segundo é o Hemocalipse. E o terceiro, De Volta para Onde Nunca Estivemos. É uma série bem nonsense, assim, incrível. Mocinha, da Aniene Nascimento. Sequestro, do Luiz Madureira. Aí eu tenho aqui 23 histórias de um viajante, da Marina Colasanti. Esse livro de poemas que se chama Sílabas Ciladas, do Carlos Badia. E um dos meus livros favoritos de literatura brasileira, que é Quero Ser Fernanda Young, do Rômulo Zanotto. E ele é incrível porque ele tem essa luva e por dentro ele é assim. 1000 Quilômetros Mar Adentro, do Ariel Celeme. Vozes, do Ariel Celeme. Vingança e Perdão, do João Gilberto Marim Carrijo. Querendo Ser Elvis, do Frank Engelbert. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, sorry. Entre a Ferida e a Cicatriz, também do Frank Engelbert. Sou péssima, gente, com nomes. Mulheres Sem Medo, do G. Marquist, ou da G. Marquist, eu não achei. Como o Diabo Gosta, do Hernani Só. Pessoas que Passam pelos Sonhos, do Cadão Volpato. A Última Tempestade, da Luciane Monteiro. 180 Graus, da Márcia do Vale. Malditos, do Anderson Pires da Silva. Nossas Pequenas Mortes Diárias, do Fábio Gilmoviski, não sei se é assim que se pronuncia. Clarice na Cabeceira, que a gente tem trechos dos romances da Clarice. O Fotógrafo, do Cristóvão Teza, muito bom. As Bruxas do Lago Lehmann, do Flávio Dias, incrível. O Anjo Andrógeno, do Estevan Casanova. Medo do Escuro, do Maurício Oliveira. O Grande Líder, do Fernando Jorge. Estorvo, do Chico Buarque. Garotas sob o Sol do Inverno, do J.F. Sonaglio. Viajante, Uma Jornada Dentro de Si, da Estela Godoy. Subidos, do Marcos Kinnan. E Raíssa, da Bárbara Martins Wheeler. E agora, bora descer mais um pouquinho para próxima estante. Continuando literatura brasileira, temos Fogo Morto, do José Lins do Rego. Macunaíma, do Mário de Andrade. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. O Aborto, do Figueiredo Pimentel. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Iracema, do José de Alencar. Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. O Cortiço, do Aloysio Azevedo. A Casca da Caneleira, Por uma Boa Dúzia de Esperanças, que são de vários autores. Todos esses. Um livro de contos, do Machado de Assis. Sagarana, um livro de contos do Guimarães Rosa, do João Guimarães Rosa. Outro livro de contos do João Guimarães Rosa, desta vez o Estas Histórias. Mais um Guimarães Rosa, desta vez no Urubuquaqua, no Pinhém. Muito difícil falar esse nome, eu acho que é uma novela. E aqui Manuelzão e Miguelim, também do Guimarães Rosa, e aqui são duas novelas. Mais de 100 Histórias Maravilhosas, um livro de contos da Marina Colasanti. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Uruguai, do Basílio da Gama. O Demônio Familiar, do José de Alencar. Contos Negreiros, do Marcelino Freire. E Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Melhores Contos, da Lígia Fagundes Telles.
Encenações do Marcus Keenan. Ascos do Anderson Millay. Eu sempre pronuncio o nome dele errado. Sorry, Anderson. Mais uma Bookshelf Tour e provavelmente estou pronunciando seu nome errado de novo. Um Clarão Dentro da Noite, do J.L. Rocha do Nascimento. A Aspereza da Loucura, do Luigi Richard. Não sei se estou pronunciando certo também. Criador e Criatura, também do Luigi. E também do Luigi, Antes Fosse Uma Metáfora Morta. A Master, do Marcus Keenan. Taça Escarlate, da Luciane Monteiro. O Inédito de Kafka, do Myrant Galo. Não sei se estou pronunciando certo também. Mais um Clarice na Cabeceira. Esse daqui eu acho que são contos escolhidos por essas pessoas, contos da Clarice. Inverso em Prosa, 16 anos em muitas histórias, escrito por diversos autores. É uma coletânea produzida pela editora Inverso. Foi tipo um concurso assim de contos. Hoje é Dia de Joana, do Marcos Vinícius. Agora entramos nos livros de poesia. Versos de Imprecação contra o Mundo, do Cleiton de Souza e do Ítalo Lopes. Assédio à Razão, do Mauro Martiniano de Mello. 100 Folhas de Amor, do Manuel Assis Rodrigues Borges. Tenho esse box aqui, que ele tá bem estragado, assim, porque é um material bem fraco, que é do autor Horácio Costa. E aqui a gente tem o Satori, né, que são os poemas do Horácio Costa. Aqui a gente tem o Bar da Senhora Ouvido, que são umas fotografias. E aqui a gente tem uma memória crítica, tudo relacionado ao Satori, relacionado ao Horácio Costa. Verdade Noturna, do Dinho Fonseca. Recortes On-Offline, do Carlos Badia. Terceiro Ato, da Clévia Westphalen. Traços Crônicos, do Luiz Renato Roble. Mais um Clarice na Cabeceira, dessa vez crônicas. Um Tordo Fora do Ninho, do Ennio Dieterich. Não sei se estou pronunciando certo. Nova York, Antes e Depois do Atentado, do Sérgio Dávila. O Alquimista, do Paulo Coelho. O último Clarice na Cabeceira, dessa vez reunindo textos do jornalismo que ela produziu. Sobre Mim, o Diário do Segundo Ano do Resto da Minha Vida, da Patrícia Fernandes. Quando o Passado Não Passa, da Elisa Macelli. E finalizando literatura brasileira, eu tenho Ed Morte, Todas as Histórias, do Luiz Fernando Veríssimo. E O Caso do Martelo, do José Clemente Pocenato. Aí eu tenho alguns livros aqui de literatura greco-romana. Tenho A Odisseia, de Homero. Édipo Rei, de Sófocles. E Medeia, de Eurípides. E aqui a gente finaliza mais uma estante, porque eu tenho aqui mangás e eu vou gravar o vídeo separado para os mangás. Primeiro temos O Príncipe Perdeu as Palavras, da Letícia Araújo, um livro de literatura infantil. Um Hino de Natal, do Charles Dickens, tradução e adaptação da Cecília Meirelles. E esse quadrinho aqui, Marada Mulher Lobo, do Chris Claremont e do John Bolton. Aqui temos Moby Dick, é uma adaptação do romance do Herman Melville pelo Chaboté. Creepshow, um quadrinho roteirizado pelo Stephen King. Shambhala, uma história sobre o Doutor Estranho pelo G.M. DeMatteis e pelo Dan Green. Provavelmente não estou pronunciando isso nada certo. Os Mitos de Cthulhu, baseado na obra de H.P. Lovecraft pelo Esteban Maroto. Sandman, a edição definitiva, volume 1, pelo Neil Gaiman. Algumas Assombrações do Recife Velho, que é uma adaptação de um livro do Gilberto Freire. A Liga Extraordinária, Dossiê Negro, pelo Alan Moore e pelo Kevin O'Neill. Batman, A Piada Mortal, pelo Alan Moore e pelo Brian Boland. Doutor Estranho, O Juramento, pelo Brian K. Vaughan e pelo Marcus Martin. V for Vendetta, que é o V de Vingança, né, do Alan Moore. Aí eu tenho minha coleçãozinha aqui de Black Hammer, o volume 1, Origens Secretas, né, pelo Jeff Lemire ou Jeff Lemire. O volume 2, O Evento. O volume 3, A Era da Destruição, parte 1.
E volume 4, A Era da Destruição, parte 2. Ainda do Jeff Lemire tem o Descender, volume 1. Acho que tá em pré-venda o volume 2, ou já saiu, mas ainda não peguei. Afrodite, quadrinhos eróticos da Alice Ruiz e do Paulo Leminski. Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie e adaptado para quadrinhos pelo Bivon. Não faço ideia de como se pronuncia esse nome. Clube da Luta 2, do Chuck Palahniuk. Uma bosta esse quadrinho. Nimona, da Noelle Stevenson. Mouse, do Art Spiegelman. Muito bom. As Muitas Vidas do Pato Donald. Bond, The Dragon Slayer. Esse daqui é o volume 4. Uma edição importada que eu tenho. E aqui eu tenho meu box de Bond, né? Que tem a obra completa, desta vez em português. O volume 1, o volume 2 e o volume 3. Temos aqui esse box do Bernard Cornwell, com essa trilogia aqui, que é As Crônicas de Arthur. Aí eu tenho o volume 1, que é o Rei do Inverno. O volume 2, O Inimigo de Deus. E o volume 3, Excalibur. Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Aqui em cima tem A Importância de Ser Prudente e Outras Peças, do Oscar Wilde. De Profundis, do Oscar Wilde. E o outro lado da moeda, que é do autor que se chama Tenney, mas acredita-se que, na verdade, quem escreveu foi o Oscar Wilde, sob pseudônimo. Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Contos completos, do Oscar Wilde, mas eu acho que não são os contos completos dele, na verdade. Eu tô sendo enganada. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nesta outra edição. Uma biografia do Oscar Wilde, pelo Daniel Salvatore. A Alma do Homem sob o Socialismo, também do Oscar Wilde. As Crônicas de Nárnia, a obra completa do C.S. Lewis. O Navio da Alvorada, que é, sei lá, o quinto volume de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Dublinenses, que é um livro de contos do James Joyce. Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos, da Jane Austen e do Ben H. Winters. É que o Ben H. Winters, ele pegou o livro da Jane Austen, né, que é Razão e Sensibilidade, e remodelou ele, digamos assim, adicionando monstros, e é isso. É até bonzinho esse livro. O Segredo do Vale da Lua, da Elizabeth Gould. No Labirinto, do John David Morley. David Copperfield, do Charles Dickens. Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Apenas uma Mulher e Outras Histórias, do D.H. Lawrence. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que acho que é o terceiro volume. Isso, é o terceiro. Pirilandra, do C.S. Lewis, que é uma trilogia dele. Esse aqui é o segundo volume da trilogia cósmica. Uma Força Medonha, do C.S. Lewis, que é o terceiro livro dessa trilogia. O primeiro livro eu não tenho. E Harry Potter e a Câmara Secreta, da J.K. Rowling. Aqui o ângulo vai ficar um pouquinho ruim, então me desculpem. Que a gente começa os meus livros de literatura de horror, né? Aí tem o Carrie, do Stephen King. O Salem, também, do King. O Iluminado, A Dança da Morte. Zona Morta, O Cemitério. A Hora do Lobisomem. It, A Coisa. A Torre Negra, volume 2. A Escolha dos Três. Misery, Louca Obsessão. Sobre a Escrita, um livro de não-ficção do King. A Casa Negra, que é do Stephen King e do Peter Straub. Aqui em cima tem o Corvus, do George Downes Green. Sob a Redoma, do Stephen King. Novembro de 63. Doutor Sono, continuação de O Iluminado. Joyland. O Bazar dos Sonhos Ruins. Belas Adormecidas. E finalizando o King depois. Nosferatu, do Joe Hill. Ghost Story, do Peter Straub. O Exorcista, do William Peter Blatty.
A Noite dos Mortos-Vivos, do John Russo. Na verdade, é A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Aqui em cima, Hemlock Grove, do Brian McGravy. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Aqui eu tenho um box de obras de terror com histórias de horror, do Arthur Conan Doyle. São contos de terror que ele escreveu. Histórias primordiais, do Edgar Allan Poe. Histórias favoritas, do H.P. Lovecraft. E aí também veio esse livrinho aqui falando um pouco sobre os autores e as obras. Histórias extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Um livro de contos, do H.P. Lovecraft. Histórias extraordinárias, do Edgar Allan Poe. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, do H.P. Lovecraft. Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. Um Conto de Natal, do Charles Dickens. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Pérolas Dão Azar e Outros Contos de Suspense, do Raymond Chandler. A Árvore do Halloween, do Ray Bradbury. O Morro dos Ventos Uivantes, nessa edição horrível, da Emily Brontë. O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro e da Cornelia Funk. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Drácula, do Bram Stoker. Na verdade, nesse box aqui tem mais um livro, que é O Médico e o Monstro, né, em outra edição, mas ele tá emprestado. Os Melhores Contos Fantásticos, escolhidos pelo Flávio Moreira da Costa. E Tubarão, do Peter Benchley. Aí aqui começam meus livros de literatura norte-americana. A Odisseia de Penélope, que é o mito da Penélope e Odisseu, né, lá da Odisseia, da Margaret Atwood. Meus livros da Cassandra Clare, da série Os Instrumentos Mortais, né, Cidade dos Ossos. Tem uns livros aqui em cima, são contos. A Liga das Cabeças Vermelhas, um conto de Sherlock Holmes. E Sonhos de Inverno, do F. Scott Fitzgerald. Continuando, o volume 2, né, dos Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas. Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. E aqui eu tenho outra série dela, né, a trilogia, que são As Peças Infernais. Tem o Anjo Mecânico, o Príncipe Mecânico e a Princesa Mecânica. Aí eu tenho o Codex dos Caçadores de Sombra. E por fim, esse livro de contos aqui, que são As Crônicas de Bane. E eu finalizo aqui meus livros da Cassandra Clare. Eu nunca procurei os outros, eu acho muito caro. E é isso, vida que segue, né? Talvez um dia. Aí eu tenho aqui O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. O volume 1 da Guerra dos Tronos, né? Que é As Crônicas de Gelo e Fogo. O Circo Mecânico de Tressault, da Geneviève Valentin. Tenho essa trilogia que nunca foi terminada aqui no Brasil, né? O primeiro volume é O Ladrão de Almas, da Alma Katsu, e o segundo é Refém da Obsessão. Gente, eu amo muito essa trilogia, pena que nunca veio pro Brasil o final. Eu tenho esse box aqui do Mágico de Oz, com o Magnífico Mágico de Oz, do L. Frank Baum, ou da L. Frank Baum, e a Maravilhosa Terra de Oz. Tenho esse aqui, acho que é o terceiro volume, Diários do Vampiro, da primeira série lá, né, da L.J. Smith. E eu acho que esse aqui é o quarto volume, que é Reunião Sombria. E tenho esse livro aqui, que na real foi inspirado na série de TV, né, que acho que conta a história de como os irmãos Salvatore se tornaram vampiros, alguma coisa assim. Fora da Trilha, das Crônicas da Fímbria, eu nunca terminei essa série. É do Paul Stewart, do Chris Riddle. Muito bom, gente, literatura infantil. Mais um de literatura infantil, Robô Selvagem, do Peter Brown. Eu amo muito esse livro. Tenho aqui A Batalha do Labirinto, do Rick Riordan. E O Último Olimpiano. Eu li todos, mas não tenho todos eles, né? Queria, por sinal. Aí eu tenho esse livro aqui, que é O Incêndio de Troia, da Marion Zimmer Bradley. Esse livro aqui, com esse título enorme que eu nunca vou conseguir dizer,
fora da lei, barulhentos, bolhas raivosas e algumas outras coisas que não são tão sinistras, quem sabe, dependendo de como você se sente, quanto a lugares que somem, celulares extraviados, seres vindos do espaço, pais que desaparecem no Peru, um homem chamado Larry Ford e outra história que não conseguimos acabar, de modo que talvez você possa quebrar esse galho. E são contos de diversos autores. Moonfleet, O Tesouro do Barba Negra, do J. Meadow Faulkner. O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. O Violoncelista de Sarajevo, do Stephen Galloway. As Aventuras de Pi, do Ian Martell. O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. E Bernice Corta o Cabelo, são 2 contos. Aqueles que nos salvaram, da Jenna Blum. Se eu ficar, da Gayle Forman. E o outro tá aqui perdido, meu Deus, pra onde ela foi, que é a continuação, que eu prefiro, por sinal. O Código da Vinci, do Dan Brown. O Verão Perigoso, do Ernest Hemingway. Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. E O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky. Outro Dia, que é a história de Todo Dia contada pela Rhiannon, que é a personagem feminina, né, do David Levitt. O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Profundamente Sua, o 2º volume da série Crossfire, da Sylvia Day. O 1º volume eu emprestei, nunca me devolveram. O 3º volume, que é Para Sempre Sua. E o 4º volume, que é Somente Sua. Não sei porque eu não me desfaço, talvez por uma memória afetiva, né, da época em que eu curti esse tipo de livro. É o único que sobreviveu, né? O único romance erótico que sobreviveu na minha estante. Aí eu tenho esses 3 livros aqui, da Lucy Maud Montgomery, das histórias da Anne, né? Aí tem o Anne de Green Gables, Anne de Avonlea e Anne da Ilha. Aí eu tenho esses livros aqui, guias cinematográficos de Harry Potter. Tem do Alvo Dumbledore, da Hermione Granger, do Ronnie Weasley e do Harry Potter. Aí finalizando, eu tenho Peter Pan, do Jane Barry, e As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Aí finalizando aqui, né, a estante principal, tenho minha coleção de romances de banca. Ilusão, da Nicola Cornick. Sedução Irresistível, da Jack Merritt. A Flecha de Cupido, da Barbara Cartland. Invasão de Privacidade, da Bobby Hutson. Vestida para Casar, da Alice Sharp. Paixão Perigosa, da Linda Simon. Destino, da Kit Gardner. Apenas Amigos, da Jennifer Labreck. Destino Marcado, da Susan Napier. A Noiva Francesa, da Catherine Blair. Aqui em cima tem esse livro que compila vários. Armadilha Aérea, Uma Carta de Amor, Nevasca, Mais Cedo ou Mais Tarde. Uma Razão para Ficar, da Elizabeth Seitz, ou Sight, e A Esposa de Jesse, da Christine James. A Filha da Bruma, do ou da Queen Taylor Evans. Herança da Paixão, do ou da Shannon Drake. Fuga das Terras Altas, da Hannah Howell. A Dama do Castelo, da Shannon Drake. Sob o Céu do Toscano, da Deborah Jones. A Tentação Mora ao Lado, da Karen Hawkins. Amor e Vingança, da Sophia Johnson. Intimidades, da Kelly James Anger. Mais um livro de seleções. Aqui tem o 11º Mandamento, Verão na Enseada, Sombra na Areia, Tecendo Vidas. E mais um, que aqui tem O Voo das Águias, A Estrada do Mar, Noite Longa e Julie e Romeo. Aí eu tenho uma Bíblia, o livro Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assina, Um Dia, do David Nichols, Monsignor, do Jack Allen Ledger,
As Relações Perigosas, do Chordelot Delaclos. Muito bom esse livro, gente. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Terra dos Homens, do Anthony de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe, do Anthony de Saint-Exupéry. A Tortura, do Henry Alec. Maldita Morte, do Fernando Ruela. Não sei se é assim que se pronuncia. A Aranha Negra, do Jeremias Gothel. Duas narrativas fantásticas, que é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Aí eu tenho Crime e Castigo, do Dostoiévski, nesses 2 volumes. Tem alguns contos aqui das 1001 Noites, né, do Naguib Mahfouz. Eu não faço ideia de como pronuncia, gente, acho que é árabe, talvez. A Menina da Sexta Lua, da Moni Witcher. Quando eu era mais nova, a gente amava muito essa série. É muito fofa. Aí eu tenho aqui o Paula, da Isabel Allende. Tá em espanhol, então não li. When Zachary Beaver Come to Town, da Kimberly Willis Howe. The Leap, do Jonathan Stroud. Dive, do Gordon Corman. Nossa, é o livro 3, velho. Three Cups of Tea, do Greg Motterson e do David Oliver Reilly. The Best Poems Ever, de vários autores. Rinconete e Cortadillo, do Cervantes. Novembro 9, da Colleen Hoover. Cidades de Papel, do John Green. Quem é Você, Alaska, do John Green. Teorema Catherine, do John Green. A Culpa é das Estrelas, do John Green. Morte e Vida, de Charles St. Cloud, do Ben Sherwood. Lolita, do Vladimir Nabokov. Kramer vs. Kramer, do Avery Corman. Ardil 22, do Joseph Heller. Um Capricho dos Deuses, do Sidney Sheldon. E A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. Aí aqui na minha cabeceira, né, da minha cama, tem meu box de Desventuras em Série, com os 13 volumes, que é Mal Começo, A Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas, o 4º volume estou lendo, que é Serraria Baixo Astral. O 5º volume é esse aqui, que é Inferno no Colégio Interno, que está pra eu ler, né? O 6º volume, O Elevador Erzarts. O 7º volume, A Cidade Sinistra dos Corvos. O 8º volume, Hospital Hostil. 9º volume, O Espetáculo Carnívoro. 10º volume, Escorregador de Gelo. 11º, A Gruta Gorgônia. 12º, Penúltimo Perigo. E o 13º volume, O Fim. E aqui no cantinho tem mais alguns livros de literatura greco-romana. Então aqui eu tenho um dicionário de mitologia greco-romana. E esse box aqui com a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, de Homero. Tem esse box aqui de clássicos da literatura e nele temos Amor e Amizade, da Jane Austen, Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, e A Mão e a Luva, do Machado de Assis. E temos esse box aqui, O Mundo de Roald Dahl, com O Fantástico Senhor Raposo, As Bruxas, A Girafa, o Pelicano e Eu, e Matilda. Aqui tem esse livro que eu peguei emprestado com o meu dentista, O Navio de Teseu. Não vou mostrar porque ele é cheio de coisas dentro e tal. Noites Tropicais, do Nelson Motta. É um livro sobre música, né? Música popular brasileira, que eu peguei emprestado também. 3 peças do Goethel Ephraim Lessing. Moby Dick, do Herman Melville, que eu, nossa, preciso terminar esse livro. E o famigerado Dr. Fausto, que eu nunca vou terminar de ler. Tá quase acabando, eu juro. Aqui em cima
na real, tudo aqui são livros de não ficção. Aqui eu tenho 3 volumes dessa coleção da Folha de São Paulo, que compila grandes biografias no cinema, né? Aí eu tenho a história da Anne Frank, a história, o Evangelho segundo São Mateus, a história de Jesus Cristo, e a Mocidade de Lincoln, que é inspirado na vida do Abraham Lincoln. O livro conta a história sobre a produção do filme, e aqui tem o filme. Aí aqui temos esse livro que eu usava na faculdade, né? Um livro sobre literatura, o que é ficção, o que é conto e o que é poesia. Estudo sobre literatura clássica americana, espaço e literatura, perspectivas, sobre a égide da vaidade, do Ivan Marcos Ribeiro. Vai falar um pouco sobre Oscar Wilde. Literatura infantil, uma nova perspectiva da alfabetização na pré-escola. A criação literária do Massaúd Moisés, ou da Massaúd Moisés, não sei. Aí eu tenho esses 2 livros aqui, Antologia da Literatura Brasileira, Modernismo, e do Classicismo ao Pré-Modernismo, que é o volume 1. Gramática Essencial Ilustrada, do Luiz Antônio Sacconi. Gramática de Espanhol para Brasileiros. E o Guia para a Normatização de Trabalhos Técnicos Científicos. É um livro para consulta, né, gente? Aí aqui eu tenho esse livro que eu peguei emprestado na biblioteca da minha faculdade, não devolvi ainda porque tá tudo fechado por lá, né, desde que começou a pandemia, que é Elementos de Filologia Românica, que eu precisei para uma disciplina. Mais um guia para a normalização de trabalhos técnicos científicos. Curso prático, gramática de espanhol, língua estrangeira. Cotidiano, diálogos sobre diálogos, de vários autores. O inglês divertido, meus 100 primeiros verbos. 101 canções que tocaram ao Brasil, do Nelson Motta. Curso intensivo de espanhol, uma gramática também. Educação e filosofia, de vários autores. Mulheres que correm com os lobos, da Clarissa Pincola Estes. A personagem de ficção, do Antônio Cândido, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Salles Gomes. Como usar o jornal na sala de aula, da Maria Alice Faria. História da literatura brasileira, origens, barroco, arcadismo, do ou da Massaúd Moisés. A poética clássica, do Aristóteles, Horácio e Longino. E Cosmos, do Carl Sagan. Gente, aqui finaliza os livros. Aqui a gente tem mais livros de não ficção e livros de literatura infantil. Aqui atrás eu não vou mostrar, não vou tirar, porque vai estar muito difícil, mas aqui eu tenho o meu VOLP, né, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 2009, já tá desatualizado. Aí aqui eu tenho um livro didático, né, de língua portuguesa do 5º ano, e tenho um do 4º ano também. Tenho aqui 2 livros de inglês, né, didáticos de inglês. E aí começa a literatura infantil. Tenho O Griso Único, do Roger Mello. Batuque, Samba e Macumba, Estudos de Gesto e de Ritmo, 1926 a 1934. O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho. O Jardim Secreto, do Francis Hodgson Burnett, é uma adaptação da Ana Maria Machado. The Magic School Bus Inside the Earth, da Joanna Cole e do Bruce Degen. Com que roupa irei para a festa do rei, do Tino Freitas e do Tony T. Zilberman. Carta a El Rei, Dom Manuel Pero Vaz de Caminha, do Rubem Braga. O Visitante do Planeta Cosmos, da Dilma Bittencourt e do Lauri Prieto. O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey. A Cabeça de Medusa e Outras Lendas Gregas, adaptado pelo Origenes Lessa.
Aventuras do Barão de Munchausen, traduzido e adaptado pelo Origens Lessa, mas o autor original é o Rudolf Erich Raspe. Valentina, A Vida Vem de Trem, da Simone Matos. Um IP de Cada Cor, da Eliane Dantas. O Senhor dos Pesadelos, da Elizabeth Maggio, um dos meus livros de literatura infantil favoritos. O Mistério de Shangri-La, da Teresa Noronha. Um Amor do Outro Mundo, do Ganímedes José. Revendo o ensino de segundo grau, propondo a formação de professores. Como elaborar projetos de pesquisa, do Antônio Carlos Gil. A coerência textual, do Oda Ingedori Vilaça Koch, ai gente, não sei pronunciar, e do Luiz Carlos Travaglia. Semiótica e Filosofia, textos escolhidos de Charles Sanders Peirce. Um Guia de Calorias de A a Z, do José Dannon e da Luciana Polini. O Cemitério é Gelado, do Oda Lougergan. O Pedacinho de Carvão, do Lemony Snicket. Fazendo na Paz, da Lígia Bojunga. Depois, O Silêncio, do Ganímedes José. Pai, Me Compra um Amigo, do Pedro Bloch. E A Parte que Falta, do Shel Silverstein. Aí ainda aqui nesse cômodo, né, eu tenho mais esses livros aqui. Dinossauros Podem Ser Adestrados e Outras Perguntas a um Diretor de Zoológico, do Hemming Wisner. Coração de Pedra, do Robson Rocha. Didi, o Dinossauro, da Jerusa Rodrigues Pinto. Se Eu Contar, Ninguém Acredita, da Jerusa Rodrigues Pinto. O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata. Léo e a Baleia, do Benji Davis. Selvagem, do Roger Mello. O Mistério da Cobra no Céu, do Robson Rocha. Cinderela, O Gato de Botas e a Pequena Sereia. The Magic School Bus, Lost in the Solar System, da Diona Cole. Elefante, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Pedro Vira Porco Espinho, da Janaína Tokitaka. O Menino Azul, da Cecília Meirelles. E Clarice, do Roger Mello. Tem mais alguns livros de literatura infantil, mas que estão emprestados, então é isso. Finalizando finalmente essa Bookshelf Tour. 2000 anos depois. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem aí pelo tamanho. Espero que vocês tenham tido fôlego, né, pra assistir até o final. Da outra vez eu separei, eu acho que em 4 vídeos. Mas dessa vez eu decidi não separar, né, gravar tudo de uma vez, né, porque senão perde o ritmo também, né, as pessoas que assistem lá o primeiro vídeo às vezes não chegam a assistir o último e vice-versa, então decidi soltar logo tudo de uma vez, então espero que vocês tenham assistido até o final e que tenham gostado dessa Bookshelf Tour, né, deu muito trabalho, gente, vou falar. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá quase todos os dias e a gente conversa bastante e lê também, a gente faz sprints de leitura por lá. E é isso, um beijo e até mais!